Fala galera, tudo bem? Estou aqui agora para falar um pouquinho sobre a crise da República Oligárquica. Então a gente vai finalizar tudo aquilo que a gente está vendo nas últimas aulas aí. Nós vimos aí, tem no canal no YouTube, tem os movimentos sociais do campo e os movimentos sociais urbanos durante a Primeira República, ou a República Oligárquica, né? Especificamente aqui, a gente vai ver a crise dela durante a década de 1920. Então vamos lá. Relembrando, o que é a república oligárquica? Uma oligarquia é quando o poder está concentrado na mão de poucas pessoas atendendo objetivos ou atendendo ideias únicas desses que estão no poder, certo? Quais são as características dessa república oligárquica no Brasil? Que vai de 1894 a 1930. O coronelismo, então o poder nas mãos de líderes regionais, chamados de coronéis, geralmente proprietários de terras de diversos locais distintos, de específicos locais, né? O voto aberto, então, para qualquer um consultar. Grande quantidade de latifúndio, então a grande maioria das terras eram latifúndios visados à produção do café, né? E a política dos estados, ou política dos governadores, e a política do café com leite. A política dos estados, que era basicamente uma aliança política entre diferentes estados do Brasil, que mantinha, digamos, o poder entre sempre aqueles estados a partir de uma troca de favores. E a política do café com leite, por último, que é aquela política de manutenção do poder nas mãos de São Paulo e Minas Gerais. Então a concentração ficava na mão dessas duas, que ia revezando o presidencialismo do Brasil. Certo? Essa república oligárquica, ela passa por uma série de transformações durante um período histórico específico. Qual é esse período histórico? Da Primeira Guerra Mundial. Nós temos uma industrialização por substituição de importações. Então, basicamente, a gente vai passar a se industrializar de acordo com o que nós importamos, de acordo substituindo a importação que nós estamos tendo no Brasil. Nós vamos ter uma rápida urbanização onde os coronéis, digamos, não tem tanto poder assim, uma vez que esses coronéis eles regem esse poder nas áreas rurais, em locais específicos onde eles têm o controle e onde é geralmente propriedade deles, propriedade privada deles, né? Nós temos uma grande exclusão política aí acontecendo, principalmente pela política dos estados e pela política do café com leite. Nós temos a exclusão política de grande parte da população brasileira, né? A agroexportação como base econômica do Brasil, o Convênio de Taubaté valorizando o café no contexto nacional. Nós temos um crescimento do número de indústrias na década de 1920, crescimento das camadas médias urbanas, ou seja, da classe média, junto com o crescimento do número de indústrias, e um reflexo da Revolução Russa no Brasil, lá o que nós falamos do movimento operário na última aula, lembra? Então a Revolução Russa ela vai refletir dentro do Brasil como? Com os movimentos socialistas comunistas, com a greve geral de 1917, mais tarde a formação do PCB, enfim, tudo isso vai ser resultado dessa Revolução Russa e da conquista de direitos pelos russos lá, pelos bolcheviques lá na Rússia, beleza? Vamos lá. Quais são os sintomas da crise desse sistema oligárquico, dessa república oligárquica? Primeiro, esse movimento operário que está acontecendo já demonstra um pouquinho para a gente que a relação entre trabalhadores e republicanos não era tão boa assim. A Semana de Arte Moderna, com um antropofagismo cultural que vai questionar aquela cultura brasileira, parte da cultura branca, europeizada, né? Então, esse antropofagismo com uma ideia de absorver o conteúdo das diferentes culturas mundiais e criar uma cultura própria do Brasil, né? Antropofagismo que vem daquela ideia de absorção dos poderes. Lembra que a gente falou a diferença entre antropofagismo e canibalismo? Então, antropofagismo é quando você se alimenta de algo com o objetivo de absorver os poderes místicos daquele algo, certo? E, por último, o tenentismo, que é um movimento dos militares de baixo ou médio cargo, baixa ou média hierarquia dentro do exército brasileiro, que vão se revoltar frente a esse republicanismo, com a revolta dos 18 do Forte no Rio de Janeiro, e com a coluna Prestes viajando aí 14 estados do Brasil entre 1925 e 1927, buscando quebrar esse republicanismo, essa oligarquia presente no republicanismo brasileiro. Vamos lá. A crise se dá a partir da Grande Depressão. Nós já tínhamos vestígios dela
anteriormente, mas ela começa a ser, digamos, a levar a um fim específico com a Grande Depressão. O que foi a Grande Depressão, galera? Grande Depressão, basicamente, foi aquele contexto histórico pós-crise de 29. Em 1929, nós tivemos uma crise geral, né? Crise do mundo inteiro com base nos Estados Unidos, quando quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, quando nós tivemos uma crise de superprodução dentro desses Estados Unidos. Os Estados Unidos produzia mais do que ele conseguia vender. Isso levou a uma quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que no Brasil vai resultar na crise do café, com o Brasil perdendo grande parte do seu investimento no café, uma vez que ele não conseguia vender para o exterior a quantidade que ele também produzia, e que leva diretamente à ruptura da política do café com leite. A política do café com leite, lembra que São Paulo e Minas Gerais revezavam o poder? Em 1930, nós temos Júlio Prestes, que seria o representante dessa política do café com leite, que agora seria a vez de São Paulo, que vem para suceder Washington Luiz, que estava no poder até então, contra Getúlio Vargas, vindo de uma aliança liberal para quebrar essa ideia aí. Bem, as eleições de 1930 acabam com a vitória de Júlio Prestes, mas ele é acusado de fraude pela Aliança Liberal, por Getúlio Vargas. O que vai acontecer? Frente a isso, grande parte da população brasileira, principalmente o exército brasileiro, vai ir contra essa política do café com leite. Nós vamos ter, em 24 de outubro de 1930, Washington Luiz sendo deposto pelas Forças Armadas e Getúlio Vargas assumindo a frente do governo provisório, dando início à Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, que é o nosso próximo assunto em História do Brasil aí. Beleza? Por hoje é isso. Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.